Shalom, queridos, graça e paz. Olha nós juntos mais um dia para continuarmos neste lindo projeto de Deus para conhecermos, estudando a sua palavra e desta forma conhecer ainda mais a intimidade do nosso Deus. Amém, queridos? Vamos estar orando? Deus poderoso, nós neste dia te damos graças e te agradecemos por tudo o que tens feito e por tudo ainda, Senhor, que há de fazer. Te agradecemos pelas vidas, Senhor, que estão acompanhando esse projeto, estão orando por esse projeto. Nós te pedimos que neste dia seja mais um dia de bênção para cada um deles. Na certeza desta vitória, porque cremos que já recebemos pela fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tudo é para a honra, meu Senhor. Tudo é para a glória tua. Hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia! Pois bem, queridos, neste 28º dia de estudo da Palavra de Deus, vamos dar continuidade no livro de Marcos, ou São Marcos, capítulo 9, que vai do versículo 1 ao 50. Marcos capítulo 9, falando agora da transfiguração do Senhor Jesus. Diz assim a palavra que prevalece. Ele também lhes disse, Jesus falando, em verdade vos digo que alguns dos que estão aqui não provarão a morte, sem que tenham visto chegar o reino de Deus que vem com poder. E 6 dias depois, tomou Jesus a Pedro, Tiago e João e os levou à parte a sós a um monte alto, e ele transfigurou-se diante dele. Isso significa transfigurar, queridos. É uma forma de expressão externa do caráter interior de Jesus. Houve uma mudança no seu semblante. E esta mudança é caracterizada, é chamada como transfiguração. E suas vestes se tornaram resplandecentes, muito brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro na terra as poderiam fazer tão brancas. E lhes apareceram Elias com Moisés, que falavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Mestre, bom é que fiquemos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Porque não sabiam o que falava, pois estavam espantados. E veio uma nuvem que lhes fazia sombra. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado, a ele ouçam. E logo quando olharam, a ninguém mais viram, a não ser Jesus com eles. E descendo eles do monte, mandou-lhes que a ninguém dissessem o que tinham visto, a não ser depois que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E retiveram a palavra em si, discutindo entre eles o que seria aquilo de ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram, dizendo, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes, Elias, na verdade, vindo antes, restaurará todas as coisas. E como está escrito do Filho do Homem, que deva padecer muito e seja desonrado. Porém vos digo que Elias já veio, E lhe fizeram tudo o que quiseram, como está escrito dele. Jesus, nesse caso, está se referindo aí, a João Batista,
que estaria representando espiritualmente Elias lá do Antigo Testamento. E quando ele se aproximou dos discípulos, viu grande multidão ao redor deles e alguns escribas que discutiam entre eles. E logo toda a multidão lhe vendo, espantaram-se, e correndo a ele, saudaram-lhe, e lhe perguntou os escribas: o que é que discutis com eles? E respondendo um da multidão, disse: Mestre, trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo, o qual em qualquer lugar que o apanha quer despedaçá-lo. E ele espuma, range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não o puderam. Respondendo ele, Jesus, disse-lhes: ó geração infiel, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-mo. E o trouxeram. E quando viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo, o endemoniado na terra contorcia-se espumando. E ele, Jesus, perguntou a seu pai: quanto tempo faz que acontece isto com ele? E ele lhe disse: desde menino. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer algo, nos ajude. Tenha misericórdia de nós. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, ao que crê, tudo é possível. Linda palavra, né? Ao que crê, tudo é possível. E logo o pai do moço disse, clamando e com lágrimas: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade, né? Ele crê, mas precisava ver. E Jesus, vendo que a multidão se amontoava, também repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Então o espírito, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de modo que muitos diziam: está morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando ele entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que nós não podemos expulsar? E Jesus lhes disse: esta casta, né, não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. E tendo saído dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém os soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e lhe matarão, mas morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e tinham receio em lhe perguntar. E chegando em Cafarnaum, aleluias, né? E você está vendo aí ao fundo lindas imagens de Cafarnaum. E entrando em casa, perguntou-lhes: o que discutiam entre vós pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si para saber qual deles haveria de ser o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. E ele, tomando pela mão a um menino, trouxe-o para o meio deles, e tomando-o em seus braços, ele lhes disse: qualquer que receber em meu nome um destes meninos, a mim me recebe. E qualquer que a mim recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. E lhe respondeu João, dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, o qual não nos segue, e nós o proibimos,
porque não nos segue, assim o fizemos. Porém, Jesus disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. E qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que ele atasse uma pedra de moinho ao pescoço e fosse jogado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrar na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. E o seu teu pé se te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrar na vida coxo do que tendo dois pés e ser lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te for motivo de escândalo, arranca-o, pois melhor te entrar no reino de Deus com um olho que tendo os dois olhos e ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Jesus aqui está fazendo uma ilustração de suma importância. Ele está trazendo, a ideia de que às vezes nós temos que ceder a algumas questões, mas se alguma coisa está maior em nossa vida do que servir a Cristo, temos que deixar esta coisa de lado. Porque de nada vai adiantar, ninguém vai entrar no reino dos céus com tais coisas, seja ela quais forem. Nós vamos falar um pouquinho disso lá quando estivermos estudando o livro de Gálatas, capítulo 5, principalmente a partir do versículo 20 em diante. Seguindo: porque todos serão salgados com fogo, e todo sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal. Mas se o sal se tornar insulso, com que salgarão? Tenham sal em vós mesmos e paz uns com os outros. O que eu poderia destacar nesse capítulo 9 do livro de Marcos, principalmente quando fala da casta de demônios, de jejum e oração. O jejum é a abstinência de alimentos, de maneira que esta abstinência ela enfraquece o corpo, a carne, que luta contra o espírito. E a oração fortalece o espírito. Por isso que Jesus disse, para se tratar com demônios, que são espíritos, você precisa ter um espírito forte. E o espírito forte, ele só estará nestas condições quando você está jejuando. Porque aí sim, o teu espírito vai dominar a tua carne e, consequentemente, nestas condições, ele vai vencer qualquer casta de demônio. Lembrando sempre, em nome de Jesus. Aleluias!